Olá, bom dia a todos, tudo bem? Olha, hoje eu quero fazer um áudio. Pode ser que ele fique um pouquinho longo, mas você ouve um pouco, para, depois ouve a outra parte, enfim, vai fracionando ele que você vai gostar. Porque esse áudio vai ajudar a todos nós a entendermos, né? Porque a Terra, ela foi feita para ser habitada. Vai também nos ajudar a responder pessoas que são ateus, né? Pessoas ateias. E vai também ajudar a responder pessoas evangélicas e outros que acreditam que a Terra foi feita para ser destruída. Simplesmente a Terra vai ser destruída no futuro, segundo o que alguns pensam. Então, acho que valeria a pena ouvir esse áudio. Bem, eu gostaria de começar contando aqui algo que algum tempo atrás eu vi na televisão. Um médico muito famoso aqui no Brasil estava fazendo um encontro com estudantes, acredito eu que eram estudantes de medicina também. Não me lembro muito bem se foi em Brasília esse encontro, mas ele estava ali respondendo perguntas com respeito concernente à área médica. E ele realmente parece que é uma pessoa muito abalizada nesse assunto, né? Tanto que ele é um médico considerado até um cientista. Mas é interessante que, em certo momento, um dos alunos perguntou para esse médico se ele acreditava em Deus. E aí ele falou que não, que ele era ateu, que ele havia estudado o seu ensino fundamental num colégio dirigido por clérigos e que ele jamais aceitou a ideia de um Deus, um velhinho rabugento sentado numa cadeira lá no céu e com esse velhinho rabugento com uma varinha na mão, castigando os seres humanos aqui na Terra, né? Então essa é a ideia que esse médico famoso tem sobre Deus, um velhinho rabugento com uma varinha na mão. E é interessante que fiquei surpreso de ver uma pessoa com um conceito tão deturpado de Deus, né? Mas temos que respeitar. Se o próprio Criador respeita essas pessoas, visto que ele não interfere no livre-arbítrio de cada um, então quem sou eu para contrariar o Criador? Mas é interessante que existe uma máxima que diz que as pessoas inteligentes elas acreditam na evolução, as pessoas estudadas, e que os ignorantes, ou as pessoas sem cultura, esses acreditam em Deus. Será que isso é verdade? Porque existe também uma outra máxima que diz que muita ciência nos aproxima de Deus e pouca ciência nos afasta de Deus. Esse senhor que inclusive se orgulha de, de ser um homem extremamente pesquisador na área científica, por isso que ele não acredita em Deus, né? Chegou até mesmo a dizer numa das suas entrevistas que nós só estamos aqui porque houve aquele meteoro que caiu aqui na Terra e que destruiu com os dinossauros e dessa forma os mamíferos puderam então prosperar. Mas se não tivesse aquele meteoro caído aqui na Terra, então os dinossauros estariam aí e o homem não existiria. Então esse é o conceito que ele tem. E como falei, vamos respeitar, né? Mas fazer o quê? Bem, mas será que realmente é isso que a Bíblia coloca? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, eu não estou usando aqui a Bíblia, mas estou usando alguns textos, né, que estou me lembrando aqui de memória. Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que as obras criativas de Deus estão aí e que aqueles que não acreditam em Deus, vendo essas obras criativas, se tornam indesculpáveis perante Deus, porque estão vendo a criação. E, no entanto, não acreditam que exista uma mente inteligente por trás, um Criador. Bem, Isaías 45:18 fala que Deus criou a terra para ser habitada. Ele não criou a terra para ser um baldio desolado, um ermo. Então, se Jeová, o Criador, criou a terra para ser habitada, obviamente que ele não fez a terra como esse senhor, numa outra palestra, disse, né? Que, imagine, um velhinho lá, com uma varinha na mão e falava, bom, agora apareça o homem, agora apareça isto, agora apareça aquilo. Será que foi assim? Não. Isaías 45:18 fala que ele fez a terra para ser habitada. Então, nós vamos analisar aqui alguns detalhes de como essa terra foi projetada para ser habitada. Por exemplo, a terra
está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, obviamente que não teríamos a vida como nós conhecemos, porque seria tudo muito quente e não teria condições de ter vida, pelo menos como conhecemos. Se ela fosse um pouco mais afastada, então nós teríamos aqui um baldio gelado. A Terra seria um ermo gelado, não teria condições de ter vida também como conhecemos. Mas a distância de 150 milhões de quilômetros é a distância real, exata, para que se possa ter vida como conhecemos. Então vejam, será que isso foi obra do acaso? Essa distância tão certa para que pudesse ter vida? Vamos partir para um outro detalhe. Nós sabemos que acima da Terra tem um gás ligeiramente azulado chamado ozônio. Esse gás ele age como um filtro sobre a Terra. Por quê? Porque quando o Sol passa pelo ozônio, ele já cai aqui na Terra, passa aqui pela Terra, filtrado. Então ele faz bem para as plantas, faz bem para os animais, faz bem para os seres humanos, né? Mas se não houvesse o ozônio, então os raios solares atingiriam a Terra, incenderiam sobre a Terra de maneira direta, e aí os animais ficariam cegos, os seres humanos ficariam cegos, as plantas queimariam. Mas o fato dele passar por essa camada de ozônio faz com que ele seja benéfico, não prejudicial. Tanto que isso é verdade que alguns anos atrás destruíram a camada de ozônio de uma certa região lá no Chile e os camponeses começaram a ficar cegos, os animais começaram a ficar cegos, as plantas, as plantações começaram também a se queimar e assim por diante. Então vejam a inteligência do Criador em colocar esse filtro sobre a Terra. Será que isso é obra do acaso? Um outro detalhe, existe também a atmosfera. Essa atmosfera que circunda a Terra, ela é como um guarda-chuva que protege. Assim como um guarda-chuva protege a pessoa que está debaixo dele dos pingos da chuva, a atmosfera protege a Terra com respeito aos meteoritos que caem sobre a Terra. Esses meteoritos, se não houvesse essa atmosfera compacta, eles atingiriam a Terra e causariam estragos terríveis, destruiriam cidades. Mas quando esses meteoritos atingem essa atmosfera que circunda a Terra, eles passam a deslizar sobre essa atmosfera e essa fricção, esse contato com a atmosfera faz com que eles se dissolvam e a Terra continua protegida. Será que tudo isso é obra do acaso? Será que não houve uma mente, um criador inteligente, uma mente inteligente por trás disso? Bem, um outro detalhe também é com respeito ao ar que nós respiramos, né? Então, há uma mistura de gases. 78% de nitrogênio, um gás ligeiramente inerte, dissolvido em 21% de oxigênio, e o restante 1% é uma mistura de outros gases. Bem, então vamos falar do oxigênio. O oxigênio em 21% é o ideal para que haja vida. Então, nós respiramos, os animais respiram. Se houvesse mais oxigênio do que 21%, então nós teríamos grandes incêndios aqui na Terra, porque o oxigênio é um gás comburente, então haveria incêndios em florestas, enfim. E aí seria difícil de controlar esses incêndios, mas 21% é o ideal para que nós possamos respirar, os animais respiram também, né? O mesmo oxigênio, e com isso vivemos confortavelmente. Um pouco mais, um pouco menos, já causaria problema para a humanidade e para a vida animal. Existe menos de 1% de gás carbônico, que é o necessário para que as plantas sobrevivam, para que as plantas possam existir. Menos de 1%, porque é do gás carbônico que as plantas necessitam para sobreviver. Perceberam? É interessante que esses gases, separadamente, poderiam ser mortíferos, mas essa mistura tão perfeita faz com que a vida exista, e exista da maneira como nós usufruímos. A pergunta continua: será que tudo isso veio por mero acaso? Um acidente de percurso? Ou será que teve uma mente inteligente por trás disso? Então vejam como a teoria da evolução, à medida que você começa a analisar dentro da realidade, ela realmente passa a ser aquilo que ela é, apenas uma teoria, e não um fato concreto como a criação. Bem,
Mas nós sabemos que o nosso Criador, ele tem muitas qualidades, tem muitos atributos. Mas vamos analisar aqui os quatro principais: o poder, a sabedoria, a justiça e o maior deles, que é o amor. Você vê, por exemplo, o poder de Jeová nas suas obras criativas, né? Na força de uma baleia, na força de um elefante, nas intempéries que existem no tempo, né? Imagine a força que tem por trás de um furacão, de um terremoto, de um tsunami. Perceberam? Tudo isso mostra que o Criador de tudo isso que existe realmente tem muito poder. Mas é interessante que, só para ilustrar, né, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, o Filho de Jeová, enviado por Jeová quando veio aqui na terra, ele acalmou, por exemplo, um temporal, uma tempestade. Ele mandou o vento se calar e o vento, né, ficou calado, por assim dizer, e a tempestade desapareceu. Então, olha, o Filho de Jeová recebeu o poder para acalmar as intempéries do tempo. Imagina aquele que o próprio Jesus Cristo falou que era maior do que ele, né? João 14, 28, Jesus falou, né? O Pai é maior do que eu. Então isso mostra que quando a terra estiver sendo governada por Jeová, por meio do seu Filho Jesus Cristo, essas intempéries do tempo que causam muito estrago, deixarão de existir também. E lembrando, né? Que Jesus Cristo também mostrou o poder sobre o mundo animal, quando ele montou num animal que nunca ninguém tinha montado, né? Ele montou lá num jumentinho que nunca ninguém tinha montado. Tenta montar num burro ou num jumento que nunca foi domado. Você vai ver o que acontece. Ele sai pulando e, se você não tiver as manhas, você vai ser derrubado. Mas Jesus montou num animal desse e ele calmamente saiu andando com Jesus sobre os seus lombos, né? Então, mostrando que Jesus também tem poder sobre o mundo animal. O interessante também, irmãos, é a questão da justiça, né? Falar que o homem torce pela justiça é comum. Até num filme, né? Você torce para que sempre o mocinho leve vantagem sobre o bandido, né? A Bíblia fala em 2 Pedro 3,13 que nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde há de morar a justiça. Então, a justiça é algo que o ser humano anseia. Mas a justiça é retratada também na criação de Jeová. Quando você vê, por exemplo, uma abelha se alimentar do pólen da flor, e depois aquela abelha sai daquela flor, com as patinhas cheias de pólen, e vai polinizar uma outra flor, então você vê o intercâmbio que existe entre o mundo vegetal e o mundo animal, né? A flor não poderia sair de onde está e polinizar aquela outra flor que está a uma certa distância. Assim como a abelha também não poderia produzir seu próprio pólen, seu próprio alimento. Mas a flor alimenta a abelha e a abelha faz o favor de polinizar uma outra flor com o pólen da flor que a alimentou, né? Assisti uma vez um documentário que falava sobre o intercâmbio de ajuda que existe entre os urubus e os chacais. Diz que os chacais, quando sentem fome, eles olham para o céu e ficam observando os urubus voando ali no céu. Quando os urubus voam para uma determinada direção, os chacais aqui na terra acompanham, porque sabe que os urubus vão levar os chacais aonde está o alimento. Bem, quando chega ali onde está o alimento, muitas vezes o animal que está ali morto tem um couro muito duro e seria meio difícil para os urubus rasgarem aquele couro. Mas daí os chacais vão retribuir o favor que os urubus lhe fizeram. Os urubus levam eles até o alimento. Agora os chacais preparam aquele alimento, porque com suas presas fortíssimas, os chacais rasgam aquele couro e os urubus também podem comer da carne daquele animal morto. Então há essa troca. Bem, e dizer da sabedoria de Deus agora retratada na sua criação? Nós sabemos que os animais são instintivamente sábios também, né? Certas aves fazem ninhos aí que mesmo um engenheiro, uma pessoa habilidosa, dificilmente construiria um ninho tão perfeito como os pássaros fazem com seus bicos, né? Ou com o seu bico. Então, o pássaro com o seu bico faz coisas que o homem não conseguiria fazer com as mãos, não teria habilidade de fazer com as mãos. Perceberam?
Então, é fantástico a sabedoria que existe no mundo animal. Mas eu quero falar aqui da sabedoria existente no ser humano, né? A maneira como o ser humano foi criado. E quando eu vejo um médico famoso falar que tudo isso é obra do acaso, é impressionante, né? Uma pessoa que supostamente é inteligente, conhece do corpo humano e dizer que tudo isso é obra do acaso. Vamos falar, por exemplo, do cérebro humano, né? Existem hoje certos robôs que são construídos com o chamado sistema neural. E dizem que esses robôs, eles fazem coisas impressionantes. E nós vemos isso muitas vezes na televisão, né? Agora imagine o seguinte, um robô fabricado com sistema neural, ele obedece ordens, né? O ser humano dá uma ordem, ele vai e executa. E vamos imaginar que no canto da sua sala tem um cachorro deitado. E aí você dá uma ordem para o robô, que tem sistema neural avançado, para que ele vá ali, que ele vá até o cão e dê um chute no cão. Então você fala para o robô, vai lá e chuta o cachorro. O robô vai e chuta o cão. Aí você usa um outro tom de voz. Vai lá e chuta o cachorro, vai, chuta o cachorro. Ele vai e chuta novamente, porque você está dando uma ordem, não importa o tom da voz, está dando uma ordem. Agora vamos comparar esse robô com a sua garotinha ou com o seu garotinho. O seu garotinho deu um chute no seu cão ontem, seu cachorro, e você o repreendeu. Agora você quer ver se ele aprendeu a lição. E aí você fala para o seu garoto, para a sua garota, né? Vai lá e chuta o cachorro, vai. Chuta o cachorro. Será que ele vai? Não. Embora você esteja dando a ordem, pelo tom da sua voz ele está vendo, ele está sabendo que se ele chutar o cão, a coisa vai esquentar para o lado dele. Então, a criança, ela consegue entender as intenções que há por trás do tom da voz. E a criança vai mais longe ainda, ela consegue entender as intenções que há por trás de um olhar. Não é verdade? Você que já tem uma certa idade, assim como eu, você se lembra quando o seu pai estava com uma visita na sala e você passava pelo meio. Seu pai não te falava nada, ele apenas olhava para você, né? E o olhar dele já dizia tudo. Você ia para a cozinha e não voltava a passar ali no meio novamente, porque você sabia que o olhar do seu pai já dizia tudo. E você sabia que quando a visita fosse embora, seu pai ia conversar com você. Então, as crianças eram controladas simplesmente pelo olhar dos pais. Por quê? Porque a criança entende a intenção que há por trás de um olhar. O ser humano entende. Muitas pessoas falam: olha, eu entendo minha esposa apenas pelo olhar dela, e vice-versa. E a criança entende o olhar dos pais, se é de aprovação ou de desaprovação, coisa que a máquina não consegue entender. Nós vamos falar aqui agora sobre o amor de Jeová retratado nas suas criações. Falar que o homem tem amor seria, né, irrelevante falar isso. Seria chover no molhado, como diz, né? Seria redundante. Porque, obviamente, que o homem tem amor, né? Infelizmente, está meio deturpado em muitos, mas, originalmente, o homem tem amor. Até o pior elemento é alguém ele ama. Ele ama talvez sua mãe, seu pai, seus filhos. Alguém ele ama, mesmo o pior elemento. Mas eu quero falar do amor de Jeová retratado em suas criações. Vou pegar aqui um exemplo de uma experiência que eu li algum tempo atrás, de um cientista que estava analisando a vida dos elefantes e ele montou uma plataforma num local onde de manhã os elefantes iam beber água. E ali ele estava fazendo suas anotações, até que uma certa manhã ele notou que 4 elefantas vinham vindo com um elefantinho. E esse elefantinho muito travesso corria de um lado, de outro, e as elefantas ali procurando, né, é, cercá-lo para que ele não caísse, não se machucasse, até que em dado momento não houve meio. Ele caiu ali numa encosta, um barranco, e caiu num local lá onde tinha muita água e lodo. E, obviamente, ele, pequeno, não conseguia sair dali, né? E aí o cientista ficou observando o que aquelas elefantas iriam fazer. Aí, segundo a experiência, 3 elefantas, provavelmente tias, né, parentes, entraram ali naquele local, enquanto a mãe ficava preocupada correndo ali em cima na terra seca, né? Aí ele notou que uma daquelas elefantas colocou as suas presas de marfim por baixo do elefantinho, erguendo ele do local onde ele estava. Uma outra, com a sua tromba, fez pressão em cima para que ele não
não escorregasse, e a terceira ficou como que orientando a saída daquelas outras duas. E aí as três saíram com o elefantinho ileso. Quando chegou lá em terra firme, a mãe examinou o elefantinho por cima, por baixo, dos lados, cabeça, para ver se ele não tinha se machucado, como uma mãe faz quando a criança cai. Quando ela percebeu que estava tudo bem, ela fez aquilo que a mãe faz quando vê que o filho cometeu uma peraltagem, uma peraltice, mas não se machucou, está tudo bem. Dá um tapinha no bumbum da criança, né? No caso dessa elefanta, ela deu com a sua tromba no bumbum do elefantinho, que saiu correndo, né? Saiu correndo, né? Meio assustadinho, mostrando que era como se ela estivesse dizendo, né? Aqui, seu garoto travesso, não faça mais isso, né? Então vejam, instinto, pode até ser, né? Eu pessoalmente acredito que tem uma dose muito grande de amor por trás de uma ação como essa. Então, irmãos e aqueles que vierem a ouvir esse áudio, realmente dizer que tudo aconteceu por acaso é desprezar os fatos. É realmente você pegar uma teoria que não tem fundamento nenhum. É por isso que muitos vivem, né? Bem, já que não tenho o Criador, vou fazer o que eu quero porque não tenho que prestar contas para ninguém, né? E aí está o mundo que nós vivemos, né? Um mundo afastado de Deus. Mas que bom, sabemos que o nosso Criador amoroso tem um propósito para com a humanidade e para com a Terra. Fazer com que toda a humanidade se torne uma única família, vivendo numa terra transformada num paraíso. E para isso ele já designou alguém, né? Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, por meio do seu resgate, providenciou uma vida, a verdadeira vida, aquela que nós ansiamos no futuro próximo. Então, só analisei, né, brevemente aqui, e com isso podemos dar uma resposta para aqueles que dizem que Deus não existe e também para aqueles que acreditam que essa maravilhosa joia, a nossa terra tão amada, segundo eles, né, aqueles que não conhecem a Deus da maneira perfeita, correta, acham que vai ser destruída, mas na verdade a terra foi feita para ser habitada e ela será realmente habitada por pessoas felizes, tementes a Jeová e obedientes a seu Filho Jesus Cristo. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.